Olá pessoal, o que vocês acham? Quem que recebe a medalha de ouro, prata e bronze? Obviamente que o de ouro está super satisfeito, feliz e realizado, mas entre o cara que recebeu a medalha de prata e a medalha de bronze, quem está mais feliz? O que vocês acham? Provavelmente, naturalmente, vai pensar, óbvio que o cara de prata pegou o segundo lugar, mas pesquisas foram feitas e viram que justo o cara que recebeu a medalha de bronze se sente mais realizado do que o que recebeu a medalha de prata. Sabem por quê? A resposta a gente vai encontrar na Parashá dessa semana. Na Parashá dessa semana, Parashá Trumá, tem algo curioso nas medidas dos utensílios do templo. O Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, todas as medidas dele são medidas quebradas. Em geral, no judaísmo, a gente muitas vezes vê na Torá que é sempre números inteiros. Em raros casos a gente vê números quebrados como 2,5, 1,5. Sempre números gerais. Moshe ficou 40 dias lá, tudo era, sabe, números fechados. Mas aqui era um número quebrado para todas as medidas. Assim, era 2,5 de comprimento, 1,5 de largura e altura 1,5. Então, curioso porque justo aqui são medidas quebradas. E quando se trata da mesa, o shulchan, onde estavam os pães, o lechem apanim, lá a gente encontra medidas inteiras. Era 2 por 1. Somente na altura era uma medida quebrada 1,5. E aqui se pergunta, por que justo a Arca Sagrada é só medidas quebradas, algo que em geral a gente não encontra na Torá, e na mesa voltam a ter medidas plenas? O que isso vem nos ensinar? Então a resposta é a seguinte: a Arca Sagrada representa a Torá, a espiritualidade, o conhecimento e tal. Nesse tipo de coisa, tudo que é relacionado à nossa espiritualidade, a gente tem sempre que se sentir que a gente não está pleno ainda, que a gente tem mais o que conquistar, que você tem mais o que aprender sempre. Quanto mais uma pessoa sábia, quanto mais ela sabe, mais ela entende que ela ainda não sabe nada. Tem uma expressão em hebraico, Tachlita Yediah Shelo Neda. O objetivo máximo da sabedoria é entender o quanto que você não sabe. Quanto mais estudaram sobre a complexidade do universo e dos átomos e de tudo, cada vez a gente vê que o que a gente achava que a gente sabia, a gente sabe menos, e é muito mais complexo e amplo, e cada vez a ciência descobrindo coisas novas. Se é assim no mundo da ciência, no mundo da Torá mais ainda. É um mundo infinito e cada vez tem mais o que aprender. E a gente tem que se sentir que a gente tem muito caminho pela frente, não se sentir plenos. Na espiritualidade, você também sempre tem que olhar quem está acima de você para se inspirar. Tem uma expressão na Torá que fala Bashamay mimal velaaretz mitachat. Em cima dos céus, embaixo da terra. Aqui tem uma metáfora que diz o seguinte: para coisas do Shamayim, para coisas espirituais, olha para quem está acima de você. Almeja, fala, olha, tem aquele cara, um cara sábio, olha como que aquela pessoa é uma pessoa tranquila, como eu tenho que aprender as midotas dele, olha como que ele trata bem a esposa, como que ele tem paciência e tal. Esse cara me inspira. Sempre olhar para pessoas que estão a mais do que você, porque você ainda tem muito que conquistar. Porém, para as coisas materiais, Basher Baaretz Mitachat, olha o que tem embaixo de você. Se você acha que tua casa é pequena, fala Baruch Hashem que tem uma casa própria, tem muita gente que não tem, vive de aluguel, nômade de um lugar para o outro e tal. Tem um casa, graças a Deus. Se você tem um carro, modelo velho, e você fica olhando o carro dos outros, tem carros novos e tal, fala, graças a Deus carro tem gente que está pegando ônibus, fica horas no ponto de ônibus, agora frio, chuva, etc. Eu não tenho que passar por esse perrengue, eu tenho um carro pelo menos. Então sempre nas coisas materiais, olha para quem tem menos do que você. Você tem saúde, graças a Deus, você tem um monte de coisa, então olha para baixo. Por isso que na mesa, a mesa que representa os pães, que é na verdade a fartura material, é medidas plenas. Com coisas materiais, que nem o Pirkei Avot diz, o rico é o que está feliz com o que tem. Se você tem que ser medidas plenas, você tem que se sentir pleno e realizado e apreciar aquilo que você tem, diferente do espiritual, que você sempre tem que almejar para cima. Por isso que nas medalhas, pessoal, olha que interessante. Porque o cara da medalha de bronze, ele está mais feliz em geral que o cara da medalha de prata. Porque o da medalha de prata, ele estava olhando para o cara da de ouro. Ele estava competindo por um fio e não ganha a medalha de ouro. Sim? Então, ele chegou na final e perdeu. Então, ele olha para o cara que está acima e ele fica infeliz. Porém, o cara de bronze, ele estava na semifinal e ele ganhou a semifinal. Então, ele comparado com o cara que pegou o quarto lugar, ele ganhou. Então, ele se compara com o cara de menos e assim ele se sente feliz. Por isso que também nas coisas materiais, a gente nunca tem que ficar olhando para as que tem mais que a gente, que isso só vai trazer frustração, inveja e não vai levar a gente para lugar nenhum. Porém, se a gente consegue olhar para as pessoas que têm menos, apreciar aquilo que a gente tem, valorizar, dessa maneira vamos virar pessoas mais felizes, e se no espiritual também a gente almejar sempre crescer, assim veremos pessoas mais sábias e realizadas. Tudo de bom e até a próxima.